porque Tu, Senhor, se faz presente neste lugar. Obrigado, Deus, pela Tua bondosa graça sobre nossas vidas. E quero te pedir sobre a vida de todos os Teus filhos nesta hora que estarão ouvindo a Tua boa palavra. Que, ó Deus querido, pela revelação do Teu Espírito Santo, pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, que venha o entendimento, ó Pai querido, aos nossos corações. E assim, ó Deus, sairemos daqui edificados, exortados e consolados. Portanto, te peço tudo isso agradecido e confiante no nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Irmãos, pode desligar essa cortina de ar. Atrapalha o pessoal de ouvir e não ajuda muito, não. Eu falo baixo. Então, obrigado. Meus irmãos, nós temos lido um texto muito interessante. Você sabe, nós sabemos que em uma semana acontecem coisas extraordinárias. E a gente sempre fica espantado com alguma coisa, por exemplo, de um domingo a outro domingo, pode acontecer e mudar uma história. Quando a gente lê os últimos dias de vida de Jesus, de vida não, os últimos dias do ministério terreno de Jesus, nós temos assim algumas coisas que nos chamam a atenção. O que nós chamamos hoje de domingo era chamado de primeiro dia da semana. Não existia ainda essa expressão domingo. E no primeiro dia da semana, anterior a esse fato que estamos agora lendo, Jesus entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, e sendo aclamado pelas pessoas, as multidões o reverenciavam e diziam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele não se empolgou com aquela situação, pois Jesus conhece corações. Mas provavelmente os discípulos devem ter se empolgado, porque o que era bom para Jesus também era bom para eles. Afinal de contas, eles estão andando com Jesus. Na segunda-feira, Jesus, ainda em Jerusalém, resolve ir ao templo. Na segunda-feira, que é o segundo dia. E lá Jesus ele vê uma coisa, uma cena inusitada. As pessoas no lugar de adoração, no lugar de comunhão, elas estavam comercializando a casa do Senhor. Aquilo trouxe uma indignação tão grande. Olha só, num dia, algo que poderia trazer uma grande satisfação, mas ele não se empolga. No dia seguinte, uma grande indignação dentro da casa de Deus. Aí os irmãos conhecem a história. Ele então expulsa os cambistas, aqueles vendedores, derruba mesas, espanta os animais e então fica assim queimado no meio do povo. Queimado no meio do povo. A terça-feira nós não sabemos o que aconteceu. A Bíblia não narra, mas na terça-feira, o terceiro dia, provavelmente ele tenha saído de Jerusalém em direção a Betânia, porque na quarta-feira, Jesus está sentado numa casa em Betânia, na casa daquele homem chamado Simão, que está narrado no capítulo 26 de Mateus e também no capítulo 14, aquele homem chamado Simão o leproso, que, segundo dá a entender pela escrita de João, ele era pai, segundo dá a entender, não tem uma confirmação pela escrita de João, ele era pai de Judas Iscariote. Segundo as escrituras aqui dá a entender isso, né? Mas a gente não pode afirmar. Mas aquele homem que estava ali não era um leproso, já falei isso, vou só abrir um parênteses, um leproso estilo doente. Porque se ele fosse leproso em doença, ele não estaria assentado à mesa e nem Jesus assentaria com ele. Ele era um comerciante de porcelana, de louças. Era o homem que tinha condição financeira, era abastado. Isso em Marcos capítulo 14. E aquela mulher entra e unge Jesus, o fator, né? Aí tudo bem, aconteceu aquele fato, Jesus dá uma lição, e isso faltam 2 dias para a Páscoa, está escrito assim no Evangelho de Mateus.
E, irmãos, na quinta-feira, Jesus ele vai orar, Jesus vai buscar a presença do Pai. E naquela noite, ele passa a noite em oração, e você conhece o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Jesus ora intensamente de joelhos, chega a suar gotas de sangue pela questão do pecado do povo, que ele está clamando pelo povo, está clamando não é o medo de morrer, ele não está com medo de morrer, ele está mostrando aquela dor intensa do perdão de pecados que ele estará liberando, e mesmo assim muitas pessoas farão pouco caso, mas ele fala: Pai, para essa hora eu vim. Seja feita conforme a tua vontade e não a minha. Ele é preso naquela mesma noite. E os irmãos sabem que é preso, sentenciado, julgado e sentenciado à morte. Ele é preso, irmãos, ele sofre na sexta-feira, passa dores insuportáveis, até chegar ao ponto de morrer, entregar sua própria vida. É o sexto dia. No sétimo dia, em cumprimento à lei de Deus, ele está descansando no sepulcro, sozinho. Mas no primeiro dia, que é o oitavo, aí começa o ciclo, novamente, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. As crianças cantaram aqui, né? Ressuscitou o Senhor. E Jesus tem um encontro com os seus. Irmãos, quando ele tem um encontro com os seus, aqui começa essa narrativa do apóstolo Mateus, trazendo coisas observáveis para nós. Jesus não morreu em vão. Jesus não ressuscitou em vão. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se não houvesse a ressurreição, irmãos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Mas ele diz aqui, então, irmãos, e a narrativa do apóstolo, agora vamos chamá-lo de evangelista, né, Mateus, a narrativa desse evangelista Mateus, ele nos mostra algumas coisas interessantes que são destacáveis nesse texto lido. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto, depois de tudo isso, é como se Jesus tivesse esquecido toda aquela dor, aquele sofrimento, aquela semana intensa que ele passou. Aí ele aparece no meio dos discípulos. Assim diz as Escrituras que nós lemos no versículo 18, que e chegando-se Jesus aparece, irmãos, assim do nada. Ele aparece em forma física, mas sabe aquela coisa assim diferente? Uma forma física, mas algo que eles, quando viram, a Bíblia diz assim que eles se prostraram, eles adoraram o Senhor. Era o mesmo Jesus do domingo passado, que agora 8 dias depois está aparecendo. Mas agora eles viram em Jesus o que eles não tinham visto antes. É uma renovação da mente, é uma nova visão que às vezes precisamos enxergar assim. Irmãos, assim como eu estou falando agora, quantas vezes nós já ouvimos alguém falar assim, Jesus está no meio da igreja. E quantas vezes nós nem damos conta de quanto é importante a presença dele no nosso meio. Sabe, quando João viu a Jesus, nos capítulos 1, 2 e 3 do Evangelho, do livro de Apocalipse, principalmente no capítulo 1, a Bíblia diz que quando João viu Jesus, ele viu de uma forma extraordinária e agora tem mais alguns anos à frente. João agora está velhinho, está com seus quase 100 anos de idade, e ele vê Jesus novamente, o mesmo que viu Jesus no primeiro dia daquela semana que ele ressuscitou, naquele dia que ele ressuscitou, ele agora vê Jesus novamente, ele se prostra perante o Senhor, e ele diz que Jesus estava andando no meio da igreja, irmãos, e sondando cada coração, cada pessoa. Irmão, sabe, é um cuidado que ele tem por nós.
Ele nunca abandona a sua igreja. O Senhor anda no meio da igreja. Sabe que quando nós tivermos essa consciência, nós nunca temeremos o mal. Nunca temeremos o mal. E não é uma coisa assim, irmãos, tem um anjo de branco passeando na igreja. Não é uma coisa assim, tem anjo voando para todo canto, como diz alguns hinos. Não, irmãos. É o próprio Senhor na presença da igreja. Sabe, ele não mandou um anjo, ele veio diante dos seus discípulos, foi adorado, reverenciado, e sabe que naquele momento ele silenciou os seus discípulos. E a Bíblia diz assim, nesse mesmo versículo que nós lemos, que Jesus chegando falou-lhes a palavra do Senhor. A presença não pode faltar. Mas com essa presença dele, irmãos, sempre vem a boa palavra do Senhor ao coração do crente. Porque esses discípulos, eles estavam atemorizados. Levantou-se uma calúnia naquele dia, no domingo, um domingo tumultuado. Levantou-se uma calúnia que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Levantou-se uma calúnia que eles tinham cometido um crime. Eles violaram o túmulo que estava selado, que não podia ser violado, e roubaram o corpo de Jesus. Os discípulos estavam atemorizados. E Jesus chega para eles, no meio deles, aquilo já trouxe um conforto. Irmãos, ainda que não falasse nada, quando você sente que Jesus ele está no meio da igreja, você já fica tranquilo. Não tem algumas pessoas que falam assim, quando eu entrei nesse lugar, eu senti uma paz, senti uma tranquilidade. Desde o primeiro momento em que eu entrei, a pessoa fala assim, eu senti a presença de Deus, mesmo sem falar nada. Ela começa a sentir uma alegria, uma tranquilidade, uma paz, que é inexplicável. E quando ele está neste momento, aí a Bíblia diz que ele falou. A Bíblia diz aqui, chegando, falou-lhes, dizendo. E quando diz que ele falou-lhes, dizendo, aí o Senhor, para acalmar o coração, ele disse assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tu já parou para pensar, será que a igreja de Jesus, para analisar esses fatos, irmãos, nós servimos a um Senhor que todo o poder, tanto no céu quanto na terra, pertence a Ele. E às vezes nós achamos que as coisas estão acontecendo sem a autorização, sem a permissão do nosso Senhor. Às vezes nós ficamos, e é interessante que são crentes tarimbados, são líderes tarimbados, que estão levantando assim uma questão de um medo, de um terror na igreja. Ficamos receosos do que possa acontecer. A igreja sempre foi perseguida, irmãos. A igreja sempre foi pressionada. A igreja sempre foi mal compreendida. E às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, nós não fazemos o mal a ninguém. Meu Deus, nós só clamamos pelo bem das pessoas. A igreja sempre tem essa função, mas ela sempre será mal compreendida. Porque a igreja não é da terra, a igreja é do céu. É diferente, irmãos. Nós nunca teremos a compreensão das pessoas lá de fora. Eles não entendem, não enxergam o que nós enxergamos e entendemos. E então, quando Jesus falou-lhes, dizendo, aí o Senhor deu uma tranquilidade naquele coração, eles não estavam atemorizados, eles ainda ficaram meio conturbados, ainda estavam se reunindo às escondidas, mas veio uma palavra no coração dizendo assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
E quando o Senhor falou isso, o Senhor falou uma coisa, que aí vem a autoridade de Jesus, quando ele falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele se revestiu de uma autoridade, e agora ele pega essa autoridade e vai passar para a igreja. Ele vai passar essa autoridade para a igreja. Irmãos, a igreja tem a autoridade do Senhor. O nome de Jesus é sobre todo nome. Só que às vezes nós não entendemos, porque nós achamos que nós temos autoridade para fazer o que quisermos, falarmos o que queremos, sem nenhuma refutação, e não é isso, irmãos. O Senhor fala uma coisa agora para os seus discípulos, que é para nós. Vamos nos colocar agora, vamos igreja local, igreja universal, né? Agora eu estou falando de todos os crentes salvos no mundo. Nós estamos sendo transportados para esse momento, estamos sendo representados por esses 12 discípulos. Aliás, 11, né? Mas Matias podia estar lá, que ele viu Jesus, mas ainda não era apóstolo. Mas somos representados por esses 11 que estão ali, que Judas já foi. Agora, quando nós estamos sendo representados por ele se torna tipo da igreja para nós. E quando eles estão ali recebendo essa palavra, é como se estivéssemos hoje recebendo. Aí o Senhor fala para eles, irmãos, o que não falou em 3 anos. 3 anos eles andaram com Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus, fizeram proezas com Jesus, fizeram tudo, passaram bons e maus momentos. Agora, Jesus nunca lhes falou o que falou naquele momento, porque agora Jesus está dando o retoque final à igreja e diz então para a igreja, irmãos, dá uma ordem à igreja. Tu não vê em nenhum momento Jesus dando ordem à igreja, em nenhum momento das Escrituras, a não ser agora, a partir deste momento. É o primeiro dia de um novo ciclo, de uma semana. E quando eu estou falando de uma semana, eu estou falando de uma semana profética. É um tempo, é uma semana. E então, naquele momento, o Senhor usa de autoridade, quando ele fala, é-me dado todo o poder, é uma autoridade total, geral, não sobra para ninguém. Não há poder neste mundo que não seja delegado por Deus. Não há. Todo o poder que tem alguém aqui na Terra, por mais poderoso que ele seja, um líder de um país de primeiro mundo, por mais poderoso que ele seja, esse poder é delegado por Deus. O momento em que o Senhor quiser tirar esse poder, ele tira. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Porquanto depois você ouve Pedro falando que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Não tem autoridade, irmãos. Ninguém tem autoridade para salvar, para fazer. Só o nome de Jesus. Aí, quando ele mostra essa autoridade, aí agora ele está pronto para dar uma ordem. E ele dá uma ordem, irmãos. Aqui nós observamos, a tarefa designada é de uma abrangência total. Não é uma tarefa assim, faz favor, você pode ir ali naquela curva, pode ir ali na padaria apanhar alguma coisa para mim. Não, não é uma tarefa assim. Uma tarefa, você vai ver e está pronto. Não, é uma abrangência total. Ele disse assim, portanto, ide. Ide, irmãos. A igreja não nasceu e não foi formada para ficar estável. A igreja ela foi formada para desenvolver, para andar, para caminhar. A igreja não pode parar. A igreja precisa sempre crescer, sempre desenvolver. A igreja que estamos vivenciando hoje não é, agora em questão de igreja local, nós aqui. É uma igreja, irmãos, que ela nunca parou. Ela começou lá, o inferno se levanta quantas vezes ele quiser, e o Senhor falou uma certa vez, falou, eu estou estabelecendo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E o Senhor, quando todos acharam que o inferno estava ganhando, aí o Senhor falou assim, não ficar parado, ide por todo o mundo. É uma abrangência, irmãos, uma tarefa inacabada da igreja, que nós intitulamos, não é a Bíblia que intitula, mas nós intitulamos de nome missões, uma tarefa inacabada de uma abrangência total. A igreja pode ir, a igreja faz acontecer. A igreja, nós chegamos à compreensão de quando Jesus fala dessa tarefa abrangente, e às vezes causa uma preocupação em algumas pessoas, meu Deus, como eu vou fazer? Aí o Senhor deu a sabedoria, o entendimento. Irmãos, alguns ele escolhe a dedo e ele fala assim, eu estou te preparando para ir, como Paulo e Barnabé. A igreja estava repleta de pessoas. Já perceberam que quando Paulo e Barnabé, em Atos capítulo 13, foram designados para irem ao campo missionário, a igreja ela já estava em andamento, a igreja já ia, a igreja evangelizava. Tu vê Estevão, tu vê Filipe, tu vê tantas pessoas fazendo crescer o reino de Deus e ganhando almas. A igreja já tinha cerca de mais de 8.000 pessoas. Porque numa leva foram 3.000, noutra leva foram 5.000. Eu não estou falando de membros de uma igreja local. Eu estou falando de membros que estão se espalhando e em todo lugar o evangelho está sendo pregado, pessoas estão se convertendo, como aquele eunuco, aquele oficial de uma rainha na Etiópia, que ele se converte, vai para a sua terra, feliz da vida. E quando ele chega lá, a alegria dele é tanta, a Bíblia não diz, mas nós podemos entender que alguém perguntou, o que está acontecendo? Tu foi de um jeito e voltou de outro? Ele fala, Jesus morreu e ressuscitou e ganha almas para o reino. A igreja está crescendo, irmãos. E a igreja está crescendo, mas o Senhor chama 2 homens. O Espírito Santo de Deus diz ao pastor da igreja e fala assim, apartai-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo no caso, né? A Saulo e a Barnabé, para uma obra que eu tenho com eles, que eu tenho ordenado. Aí os líderes da igreja impõem as mãos, abençoa e os despede. O que os outros fizeram? Ora e contribui. Não se angustie se Deus não te chamou para ir, literalmente, ao campo missionário. Porque cada crente com Cristo, irmãos, com certa sabedoria alguém falou isso, cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Não se angustie, porque você pode ir da forma com os pés formosos que vão anunciando o evangelho. Você pode ir com os joelhos dobrados no chão, porque a oração transpassa qualquer fronteira. Países socialistas, comunistas, como a imensa China, o evangelho entrou lá antes do comunismo chegar. Antes do comunismo chegar, o evangelho entrou. Do socialismo chegar, o evangelho entrou. Homens de Deus estiveram lá. Mas mesmo assim, mesmo com as portas fechadas, o evangelho continua lá dentro e a cada dia a igreja do Senhor está crescendo lá. Porque tem crente do lado de cá do Ocidente que está orando, tem crente do lado de cá do Ocidente que está contribuindo. Tudo porque a ordem foi dada, ide. Você fala assim, mas quem irá? Quem irá? Quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor? Quem irá, irmãos? Talvez não tenha medo de dizer, Senhor, envia-me a mim. Porque se o Senhor não me enviar literalmente, Ele vai colocar como colocou no meu coração desde a minha adolescência. Eu sempre orei pelo campo missionário, eu sempre contribuí para missões.
Mesmo naquele tempo que a igreja em que eu pertencia não tinha culto de missões, ela não tinha um programa missionário, mas eu já era contribuinte, eu já tinha adotado missionário da JMM, das Missões Mundiais Batista, eu já tinha adotado missionário da Jocum. E na minha igreja não tinha programas missionários, mas o meu coração sempre ardeu pelo campo missionário. Porque eu entendi, irmãos, ainda na adolescência, na juventude, que eu poderia ir, se o Senhor mandasse literalmente, falasse assim, eu te escolhi, você vai. Eu ia sentir um fogo ardente no meu coração, ia me levantar, ia ser empurrado, porque as pessoas que vão voluntariamente, como aquele doido que falou para Jesus no capítulo 9 de Lucas, e ele disse assim, sem Jesus falar nada, a Bíblia diz que Jesus ia passando, ia com seus discípulos, aí alguém falou, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Na empolgação, aí Jesus virou para ele e falou, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele, Deus não trabalha na empolgação, mas virou para outro e disse, você vem cá e me segue. Aí ele falou, que isso, Senhor? Ele não entendeu, irmãos. Aí ele falou assim, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meus pais. Aí o Senhor falou para ele, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas virou-se para outro e então chamou aquele outro. E o outro então atendeu o chamado. Irmãos, o Senhor sabe como chama. Ele nunca me quis no campo missionário, mas nunca me deixou fora do campo missionário. Porque é meu dever, eu sinto essa obrigação de orar pelos missionários que vão. Eu sinto essa obrigação de contribuir para os missionários que estão em campo. Essa ordem, ide, eu nunca me senti mal assim, eu não fui, não. Eu sempre me senti dentro da ordem de Jesus. Aí o Senhor então fala assim, ide, e dentro dessa autoridade, dessa ordem, aí ele diz assim, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, como se faz discípulo? Discípulo se faz, quando Jesus falou assim, ensinando, mas discípulo se faz quando nós tomamos uma postura de alguém que crê e que essas pessoas veem em nós uma convicção da nossa salvação. As pessoas precisam passar e olhar para nós e elas dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É o ponto de partida para o Espírito Santo começar a trabalhar. Eles olhavam para a vida dos discípulos de Jesus, e Jesus falou assim, e Jesus estava falando mesmo o que eles fizeram. O Senhor passava e atraía de alguma maneira, sabe? Jesus, ele atraía. É interessante que a Bíblia diz, e nele não havia formosura. Não é que ele seja o mais feio, fosse o mais feio, mas não era aquela pessoa pintada no quadro de olhos azuis, nada disso. Jesus, ele não tinha uma formosura, ele era uma aparência comum. Não era o bonitão, mas também não era o feião, mas era uma aparência comum. Mas quando as pessoas viam Jesus, elas se atraíam por ele. Porque viam alguma coisa que inexplicavelmente para eles era inexplicável, mas via alguma coisa divina na vida deles. E Jesus passou e viu Pedro limpando as redes e falou, vem e me segue. Pedro largou a rede e seguiu a Jesus. Chega aquele moço, Natanael, Jesus fala assim, eu te vi assentado, só porque fez isso. Senhor, que isso? E seguiu a Jesus. Porque a aparência dele, irmãos, refletia a glória de Deus. O crente precisa refletir a glória de Deus, irmãos. Isso começa a fazer discípulos, aí as pessoas seguiam. E aqui Jesus então começava a ensiná-los. Como está registrado em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, Jesus se assentou
chamou os seus discípulos para junto de si. Aqueles primeiros assentaram-se também, e a Bíblia diz, e ele começou a ensiná-los. Fazei discípulos, irmãos. Ensina pessoas. Oh, mas eu não tenho curso de teologia. Oh, mas eu não aprendi. Irmãos, ensina pessoas. Fala aquilo que Jesus fez na sua vida. Faça discípulos. Agora, uma pessoa, para fazer discípulos, ela tem que ter a hombridade de dizer para a pessoa assim, ó, olha para mim e fazei o que eu faço. Olha para mim. Se você for parecido comigo, então já está bom. Porque eu tenho que refletir a glória de Cristo e eu tenho que fazer exalar de minha vida o bom cheiro de Cristo. As pessoas precisam ser atraídas, irmãos. Já viu quando você vai em determinado lugar, aí você não está nem com fome, mas você sente um cheiro assim bom de uma carne assada e aquilo aguça, aí você começa a lembrar e parece que o teu estômago desperta e diz assim, eu estou com fome. Você precisa comer. Irmãos, é sem palavras. O modo que você vive na sua casa, o modo como você trata sua esposa e filhos, o modo como você trata seus filhos e seu esposo, o modo como você trata seus empregados, o modo como você trata seus colegas de trabalho e seu patrão, o modo como você vive na rua, com a vizinhança, no meio da tua parentela, isso atrai as pessoas a Cristo. É claro que, às vezes, Deus usará alguns por necessidade específica, como usou João Batista. 400 anos sem ter uma profecia, sem ter um homem profeta no meio do povo de Deus. Então Deus precisava dar um impacto, trazer aquele dínamo, jogar assim uma bomba para que explodisse e chamasse a atenção de todos. Aí então levantou João Batista no deserto da Judéia. O homem que andava com aparência assim um pouco estranha, vestido com roupas diferentes, pele de animais. Aí ninguém usava mais aquele modelito, ninguém, irmãos. Aí agora eles vestiram assim, já começaram a lembrar, será? O que está acontecendo? É um doido. Aí quando todos começaram a seguir e olhar para ver quem era aquele homem estranho que estava surgindo, não o reconheceram, que ele estava há 30 anos naquela região. Agora ele aparece no deserto da Judéia, quando todo mundo está ouvindo, está ali pronto, olhando ele curiosamente, aí se ouve a voz dele. Eu acredito que uma voz de trovão, né? Não uma voz como a minha, mas uma voz bem possante, ele dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas tudo ali parando para ouvir. Irmãos, foi a mensagem mais simples que nós já ouvimos. E várias pessoas seguiram João Batista para o batismo. Está vendo como não é conhecimento teológico? Todo conhecimento teológico que possamos adquirir aqui na terra, ele tem valor para você ensinar outra pessoa, mas para ganhar almas não tem valor. Para fazer discípulos não tem valor, porque, irmãos, não é o conhecimento teológico que convence o homem. O apóstolo Paulo, ninguém aqui dentre nós tinha mais conhecimento do que ele em teologia e filosofia. Mas o apóstolo Paulo falou assim, não são por palavras de persuasão da sabedoria humana, mas pelo Espírito de Deus. As mensagens eram simples. As mensagens eram comuns. Era o que nós chamamos de feijão com arroz. E o Espírito Santo de Deus entrava no coração da pessoa. E a pessoa ficava encantada com aquilo que ouvia. Não foi com sabedoria que o rei Agripa disse assim, ó Paulo, por pouco
sou persuadido ao Evangelho. Ele já estava com o coração trêmulo para entregar-se a Jesus. Irmãos, era uma mensagem simples. Ide, fazei discípulos. Agora põe na tua mente. Não deixa a soberba entrar no teu coração. Tudo bem que é lícito falar assim, meu filho na fé. O apóstolo Paulo falava isso. Mas evita essas palavras, essas expressões que podem trazer uma certa soberba no coração e você se achar e achar que foi você quem ganhou a pessoa e não o Espírito Santo quem a convenceu. O apóstolo Paulo já estava curado do mal da soberba, do mal da vaidade, mas tem muitos de nós que não estão curados, irmãos. Então evita essas expressões, porque, olha, lembre-se, verdadeiros discípulos de Jesus, que somos nós, não atraem discípulos para si, mas para o Senhor. Não são meus discípulos, são discípulos do Senhor. Prega o Evangelho a toda criatura. E sabe que ele diz assim? A maneira como você faz, ide fazer discípulos de todas as nações. É credo, é raça, cor, língua, o que for, irmãos. Dê uma oportunidade de o Evangelho ser propagado. Isso nós vimos no próprio Filipe, que já citamos. Ele podia ter ignorado, o Espírito Santo me mandou quando olhar a carruagem. Bom, o etíope aqui, eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele emparelhou com a carruagem e falou, que leis? Eu leio o profeta Isaías. Mas não estou entendendo nada. Então começou a explicar só isso. É tirar dúvidas do coração ansioso. Só isso. Falar a verdade para aquela pessoa. É claro que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a palavra do Senhor ainda aquece corações, irmãos. Como aquele caso dos discípulos a caminho de Emaús, da aldeia de Emaús, que eles vão andando, chorando, se lamentando, falando mal dos fariseus, querendo matar todo mundo, porque eles estão com raiva. Aí, então, Jesus fala o coração deles e depois ele fala assim, porventura, quando ele nos falava, não ardia o nosso coração? As palavras do Senhor ainda ardem o coração, irmãos. Muitas pessoas se convertem com uma palavra simples. Milhares de pessoas já deram testemunhos de uma palavra pela televisão, de um pregador que fala com aquela pessoa e ele entendia que Deus estava falando ao seu coração. E olha, ide, aí diz assim, encaminha-os, porque batizando-os, eu não tenho autonomia para ser um batizador. Eu não tenho essa autonomia. Porque nós temos uma hierarquia. Temos uma hierarquia. Eu só posso, vou colocar assim, ultrapassar, quebrar essa lei, essa cadeia de leis, se for um caso de extrema necessidade. Imagine que eu esteja a passeio, vamos dizer que eu esteja a passeio, e lá numa tribo indígena, longe, lá no cantão mesmo, onde não tem nem igreja, alguém ouve a palavra do Senhor através de mim e diz a mesma coisa que o Espírito Santo impulsionou o etíope a dizer, dizendo assim, tem água aqui que impeça que eu seja batizado. Aí o Senhor me reveste dessa autoridade, não estou quebrando princípios, mas dado uma necessidade que eu não voltarei mais ali, então o Senhor me reveste da autoridade e eu falo, vamos descer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque batismo é um ato simbólico. Agora, dentro do padrão de comunhão que temos, quem batiza é a autoridade eclesiástica da igreja. Foi o único caso em que Filipe fugiu, quebrou o protocolo por uma necessidade. É assim que funciona. Então, olha, mas vamos colocar então, irmãos, nós somos membros comuns, vou me colocar como um membro comum. Ide por todo mundo, batizando-as. Ou seja, eu conduzo essa pessoa ao batismo. Eu conduzo essa pessoa à associação ao reino de Deus, através do batismo.
eu dou a orientação. Assim como a gente tem uma classe de novos convertidos, ou você está evangelizando uma pessoa no trabalho, aí você não diz assim, ó, vai lá na minha igreja que eu vou te batizar. Não, eu digo assim, eu vou ensinando essa pessoa e vou conduzindo essa pessoa até a associação do reino, a entrada do reino de Deus, que é esse que trabalhamos, esse visível, porque o reino dos céus é interno, o reino de Deus é externo. Aí então nós vamos entregando essa pessoa ao reino e a associação é reconhecida pelo batismo cristão. A gente vai colocando essa pessoa e diz aí, olha que autoridade, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensa que autoridade. Isso aí é uma autoridade, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos selados por Deus. Nós temos o selo de Deus. O diabo, eu posso não ver, mas eu sinto quando a gente sabe que quando você encontra um servo de Deus, estou falando de 7:1, estou falando de um servo de Deus, o teu espírito testifica que ele é servo de Deus. Testifica, irmãos. Agora, quando Deus olha para a terra, irmãos, eu posso estar no meio de uma multidão de pecadores. O Senhor vê o selo que está sobre a minha vida. Assim como Noé, uma multidão que Deus já estava no coração desejoso de destruir como destruiu. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, versículo 6, capítulo 6, versículo 8, que Deus viu Noé e achou graça nele. Olha só. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio de uma multidão, de uma nação, o Senhor viu o selo do Espírito Santo em Noé. E é assim que ele vê para a gente. Você não está sozinho. Ele sabe quem é você. Ah, mas ninguém me conhece. Ele sabe quem é você. Olha, irmãos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Aí, se nós falamos de ensinar aí, de pregar o evangelho, que é ensinar, e fazer discípulos, que é ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, é o que nós chamamos de reciclagem, que é a formação continuada. É o que nós estamos fazendo. Todo dia nós aprendemos um pouquinho para mantermos isso e guardarmos a nossa coroa até que o Senhor venha nos buscar, para que ninguém tome, porque aquele que guarda, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Aí observa aqui, isso aqui, irmãos, é um compartilhamento total. É um compartilhamento, nós compartilhamos. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Em conhecimento, pode haver alguém com mais conhecimento. Pode acontecer, mas ninguém é mais do que ninguém. Eu fiz uma citação, eu não sei se foi quinta-feira, não. Eu acho que foi ontem, né? Eu fiz uma citação que todo mundo conhece Martinho Lutero. Todo mundo conhece Martinho Lutero. Ele é considerado reformador protestante, embora ele não fez sozinho. O Espírito Santo de Deus o usou como, vamos dizer assim, o ponto crítico, né? Mas tinha outras pessoas que Deus já vinha trabalhando para que a reforma acontecesse. Agora, o que nós às vezes não sabemos é que Martinho Lutero, ele teve muita oposição e tinha um dos seus opositores que era considerado maior teólogo em conhecimento do que o próprio Martinho Lutero. E era um opositor dele. Agora, esse de maior conhecimento, que Martinho Lutero, vê que eu nem lembro o nome dele para citar para vocês, nem é conhecido na história. Alguns conhecem, tem na história registrado, mas ele não é conhecido como o nome de Martinho Lutero. É o de menos conhecimento, o de menor conhecimento, vamos dizer assim, venceu o de maior conhecimento. Porque, na verdade, o que fez Lutero sobressair foi o Espírito Santo de Deus. Então, não é por grau de conhecimento. Aí eu tenho que lembrar do pastor batista que teve aqui no Rio de Janeiro, pastor Davi Gomes, né? Tinha um programa de rádio, isso naquele tempo da rádio AM, né? Aí ele era EBAR, Escola Bíblica do Ar. Eu via aquilo todo dia, irmão, não me cansava. Aí ele dizia assim,
ele dizia assim: não são os graus acadêmicos que fazem o homem de Deus, mas a unção do Espírito Santo. Isso, na década de 70, eu era um garoto. Aí eu ouvia e não me converti ao Batista. Olha só, Então, ainda continuo sendo assembleano, mas todo dia eu ouvia o pastor Davi Gomes. Não são os graus acadêmicos, ele sempre repetia isso, que fazem o homem de Deus, mas a unção do Espírito Santo. Não é o anel de graduação, não é quantos diplomas você tem numa parede ou dentro de um gabinete. Às vezes você vai num consultório médico, num consultório dentário, aí eles colocam, ou até no cabeleireiro, quando ele é formado lá na Paris, né? Aí ele coloca lá para poder aquilo chamar a clientela. E aquela pessoa também vê o médico, coloca aí. Nem todos os médicos colocam. E, no entanto, aquele médico é referendado. Olha, o médico é bom, o dentista é bom, e não tem nada na quadra dele. Gabinete pastoral não precisa disso, irmãos. Porque não são graus acadêmicos que fazem o homem de Deus, mas a unção do Espírito Santo na vida dele. Então, olha, prega a palavra. Ah, mas eu não sei, eu não conheço, eu não sei pregar, irmãos. Prega a palavra. Em determinado momento, lá pelos anos de 88, não lembro, né? Aí eu já era pastor, eu já era dirigente de congregação, então, sim, deve ter sido em 87 ou 88. Eu já dirigia a congregação, eu já pregava na congregação, ensinava, e um dia eu vim no ônibus lendo meu livro, como eu sempre fazia, vindo do trabalho, um sábado à tarde, por volta das 16 horas. Aí, quando o ônibus atravessou a linha férrea ali no Éden, aí eu vi um homem sozinho pregando o evangelho na praça, e pregando muito mal. Aí eu não falei nada, que eu não tinha ninguém do meu lado, mas pensei assim, muito ruim na pregação. Olha, eu julguei aquele profeta. E na hora, irmãos, eu senti no meu coração, você que tem mais conhecimento do que ele, por que não está lá no lugar dele? Aí toma na cara, porque o Espírito Santo de Deus é assim, irmãos, ele dá na hora. Ele não deixa para depois, não, é na hora ele bofeteia. Aí eu já fiquei meio atordoado dentro do ônibus, fiquei sem graça, como se todo mundo tivesse visto ou ouvido, e tomei vergonha na cara, porque, irmãos, o que importa, à torto ou à direita, é pregar o evangelho. Não importa se a pessoa está trocando palavras, não importa se ela não sabe a gramática da língua portuguesa, não importa nada disso. Não importa que as pessoas ele esteja falando 1 quilo e as pessoas estejam entendendo 100 gramas. Esses 100 gramas será suficiente para o Senhor salvar uma vida. Por isso que Paulo dizia a Timóteo assim, prega a palavra. Aí só a palavra, irmãos, não importa se a pessoa falou errado, se a pessoa não lembrou o versículo, não importa. Por isso que eu nem me importo se eu esquecer o versículo, eu não me importo. Se eu esquecer alguma coisa, não me importa, porque eu posso falar 10 quilos aqui, mas se você entender 1 grama, o Senhor te salva. Só um, finalzinho, aí o Senhor te salva. Aquele moço lá no alto da cruz não ouviu nada, mas quando ouviu aquele finalzinho, aí Jesus falou, hoje tu estarás comigo no paraíso. Irmãos, olha só, agora dentro disso aqui, o compartilhamento total, aí o Senhor faz uma coisa, porque o coração do crente, irmãos, é ansioso. A gente fica, todos nós, tá? Ficamos ansiosos com alguma situação. A vinda de Jesus está próxima. Mas entre a fala que eu disse agora e o ato que acontece, o que é próximo? Pode ser hoje, pode ser neste momento, mas também pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, daqui a alguns anos. Porque a nós não foi revelado o dia e nem a hora. Mas eu tenho que esperar Jesus como se voltasse hoje. Eu não posso, eu não tenho tempo para amanhã. Eu não tenho tempo, porque na hora em que a trombeta soar, irmãos, os que estiverem atentos ouvirão o toque da trombeta, olharão para o alto, serão transformados no abrir e piscar de olhos. E então estaremos para sempre com o Senhor. Agora, quem não estiver atento não tem tempo, não vem um anjo para dizer, ele está vindo aí, não tem tempo para isso.
terá que enfrentar a grande tribulação, bater de frente com o anticristo. Para quem sabe acontecer o ato da misericórdia de Deus, você alcançar a salvação. Agora, irmãos, o Senhor falou que não importando, eu que estou abrindo esse parente, não importando o tempo, se demora mais alguns anos até a volta de Jesus, ele deu uma garantia total à igreja. Não se preocupe, não fique ansioso, não se preocupe que estão falando em socialismo, não se preocupe com essas coisas. A função da igreja é pregar o evangelho, é orar pela paz da cidade, porque na vossa paz vós tereis paz. É orar, não é discutir, não é questionar. A função da igreja, irmãos, é entender essa palavra final do Senhor. Isso aqui, é garantia total para nós. Ele falou assim, eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias. Isso quer dizer, diuturnamente, toda vez que amanhecer um dia, Jesus não voltou, não se preocupe, Jesus está conosco. Senhor, o que está acontecendo com a nossa nação? Senhor, olha a pressão que está acontecendo. Alguns estados, aí vem aquela coisa, aí toda hora vem um vídeo para a gente que está acontecendo, uma reportagem, está queimando Bíblia, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmãos, todos os dias, a palavra do Senhor vem no nosso coração. Eu estou convosco. Todos os dias, e ele fala assim, até a consumação dos séculos, querendo o diabo ou não, querendo o homem ou não, o Senhor está com a igreja. Ele saiu, os discípulos ouviram aquilo e pensaram, meu Deus, então estamos bem. Aí daqui a alguns dias, eles estão conversando com Jesus, e Jesus vai sendo elevado ao céu, como se estivesse sendo puxado por alguma coisa, e eles vão olhando, antes de ficarem espantados e ficarem com medo, o anjo disse assim para eles, varões galileus, estou citando Atos 1, 10 e 11, né? Varões galileus, por que estáis assim com os vossos olhos fitos ao céu? Aí que vem, irmãos, esse mesmo Jesus, do modo em que foi tomado, ele há de descer. E logo o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos capítulo 2. Nunca mais eles sentiram a ausência de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ouviu uma notícia ruim? Jesus está contigo, irmãos. Ouviu uma notícia péssima? Jesus está contigo. Você faz parte da igreja, agora uma coisa que eu vou corrigir. Você, crente sozinho, não é igreja. Por causa disso é que os crentes estão em casa. Como o Antônio aqui falou, evangelista Antônio, esse número de crentes que estão em casa desigrejados, porque ele se sente igreja. Você não é igreja. Igreja é um corpo, nós somos membros desse corpo. Cristo não é a sua cabeça, Cristo é a cabeça da igreja, da qual fazemos parte. Ele não é exclusivo seu. Ele é da igreja, ele é a cabeça da igreja. Ele não ordena, ele ordena a igreja. Então ele diz assim, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, quem faz parte dessa igreja é uma igreja militante. Uma igreja militante, ela não para. E essa mesma igreja militante receberá um certificado de uma igreja triunfante, porque não demora muito. A igreja que aqui está na terra estará adorando no céu. Amém? Então fique com essa palavra hoje que o tempo esgotou. Meus irmãos, Deus te abençoe. Vem aqui à frente enquanto eu vou fazer alguns anúncios. Eu quero que você venha receber